Vamos lá. Amados, hoje nós vamos dar mais um passo em direção àquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E nós temos falado nas últimas semanas a respeito sobre Deus estar conosco. Amém? E o que eu quero que você entenda nessa noite é algo muito simples. Hoje nós vamos falar sobre tempestades. Independente da tempestade, amados, Deus está conosco. Amém? E às vezes, amados, é no meio da tempestade aonde nós vamos nos descobrir, aonde nós vamos nos encontrar. E às vezes é no meio da tempestade que nós vamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. Então, amados, não tema as tempestades, desde que o Senhor esteja com você. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz logo a seguir: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Guarda essa palavra. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus lhe disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que nós duvidamos? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos te glorificar neste momento, mas queremos, Pai, abrir o nosso coração também. Abrir o nosso coração, Pai, para que o Senhor venha falar conosco. Abrirmos, Pai, o nosso coração para que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas. Porque as lutas e as tempestades, elas vêm, mas o que nós queremos aprender nessa noite é nos mantermos firmes na Tua presença. Então, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Pai, verdadeiramente nos entregarmos nas Tuas mãos, glorificarmos, Pai, o Teu nome, diante de toda e qualquer situação, que o Senhor venha ser exaltado e glorificado nas nossas vidas, que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado nas nossas lutas, nas nossas batalhas, porque a Tua palavra nos diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, toma a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos nessa noite nas Tuas mãos. Fala poderosamente aos seus corações e ministra a Tua graça, Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me, Senhor, apenas como um instrumento, Senhor, para que sejamos todos edificados, transformados e fortalecidos através da Tua palavra. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus.
Amados, se tem uma coisa que eu e você nós precisamos estar preparados é para as lutas, né? Se tem uma coisa, amados, que eu e você precisamos nos preparar é para os dias maus. Se nós não tivermos preparados, amados, para as coisas ruins que se levantam na nossa vida, a pergunta é, como que nós vamos vencer? Porque, amados, querendo ou não, lutas acontecem, não é? Batalhas nós enfrentamos, dificuldades elas vêm assim, de uma forma inesperada. A própria Bíblia, ela vai nos ensinar, amados, que nós temos que nos preparar sim, que existem os dias maus. Aquele dia que nós levantamos de manhã e parece que aquele dia foi programado para dar tudo. Aí a gente pensa assim, nossa, levantei com 2 pés esquerdos. Parece que tudo que a gente tenta fazer, nada adianta, nada resolve. Pelo contrário, parece que tudo vai a pior. É nesses dias, amados, que eu e você, nós vamos perceber a luta batendo, a tempestade chegando, a provação vindo. E aí nós paramos por um instante e pensamos, e agora? O que eu faço? O que fazer, amados, diante dos dias maus? O que eu e você, amados, podemos fazer para que nos dias maus nós venhamos permanecer em pé? Coloca para nós lá, Efésios capítulo 6, versículo 13, e eu quero que você preste atenção neste versículo. A palavra de Deus vai dizer assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Quando? Então, olha o que Paulo está dizendo para os Efésios. Peguem a armadura de Deus. Ele estava falando sobre o capacete da salvação, sobre o escudo da fé, a espada da justiça, a couraça, os pés. Ele está falando sobre a armadura de um soldado. Ele disse assim, então te reveste do alto da cabeça, a planta dos pés. Com o quê? Com a armadura de Deus. Então ele diz assim, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam fugir. Fugir? Hã? Eu não entendi, é fugir? Amados, ninguém que foge tem vitória. Ele deixa bem claro, se revistam da armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Quando? No dia mau. Porque é quando parece que tudo está dando errado, que nós temos que lembrar, mas para aí, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, e esse Deus, Ele me reveste, Ele me capacita, Ele é a minha armadura. Então eu vou me vestir da armadura do Senhor, e agora eu vou enfrentar o problema. Mas eu não vou enfrentar na minha força. Eu vou enfrentar revestido pela armadura de Deus. Aí eu começo, amados, a mostrar para os meus problemas que não sou eu que estou indo contra eles. Eu começo a fazer o que Davi fez. Eu vou em nome do Senhor. Aí, amados, eu vou começar a olhar para os meus problemas, não mais com os meus olhos. Aquilo que eu acho que não tem mais solução, agora eu já vou começar a olhar para os meus problemas e já vou começar a profetizar. Deus vai entrar nesse negócio aqui. Deus vai entrar na minha casa, Deus vai tocar na minha família. Não interessa o que está acontecendo, agora quem vai entrar é Deus. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Por isso, amados, que a palavra diz, se revista da armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. O segredo, amados, não é quando está tudo bem. O segredo é quando é o dia mau. E ele vai, a gente pode fazer de tudo, a gente pode fugir, como diz o gaúcho, espernear para cá, espernear para lá, mas o dia mau vai nos alcançar. Ai, pastor, mas o senhor não está nos amaldiçoando? Não, amados. É uma real. É real isso. Tem situações, amados, que a gente não imagina que vai acontecer e acontecem. E a gente fica pensando, e agora? É o dia mau. Tá, e agora? Chegou o dia mau. Só tem um jeito, amados. Te reveste da armadura de Deus. Resiste, o que é? Fica firme. Fica firme. Por quê? Porque se eu cair, é pior. Como que eu vou lutar caído?
Ninguém que está caído luta. Por que muitas vezes, amados, eu e você não estamos lutando? Porque nós já estamos caídos. Nós não estamos resistindo. Nós estamos sobrevivendo. E resistir é uma coisa, sobreviver é outra. Aí, para sobreviver, até rastejando a gente vai. Mas a que ponto? A que preço? Por isso que ele diz, resistir no dia mau. E aí olha agora o que ele diz, ó, e depois de terem vencido, o que diz ali? Diga então, tudo. Não existe batalha que Deus não possa dar vitória. Então ele diz assim, ó, se você se revestir da armadura de Deus, e você resistir no dia mau, você vai vencer tudo. E isso não é, amados, uma palavra motivacional para te motivar, não, é uma palavra de Deus para confirmar na tua vida o que Deus tem para você. É diferente de uma palavra motivacional, porque a palavra motivacional, ela te motiva agora, mas dali a 5 minutos você já não está mais motivado. Aqui não, aqui é uma certeza que você vai carregar dentro do teu coração. Por isso que ele diz, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. É isso que eu e você temos que entender. Permanecer inabalável é aquele que permanece em pé, firmado na rocha, e pode vir o que for, pode vir a luta, pode vir a chuva. Lembra da casa construída sobre a rocha? Pode vir o que for, eu permaneço aonde eu estou. Por quê? Porque eu sei aonde eu estou firmado. Então, amados, quando eu e você começamos a entender isso, nós precisamos entender, muito simples, precisamos estar preparados para a batalha. Amém? Ninguém vence uma batalha se não se preparar. Ninguém se torna um médico sem estudar por anos. Ninguém se torna um padeiro se não aprender passo a passo até chegar a conseguir ser um padeiro e fazer um pão bem feito. Tudo na nossa vida, um montador de móveis, não é? Chega no primeiro dia lá, tu não sabe nem como é que segura a parafusadeira. Né, irmão? Hoje monta de olho fechado. Por quê? Preparação. E aí, amados, muitas vezes eu e você queremos vencer, mas não queremos nos preparar. Não queremos nos revestir da armadura. Não queremos, amados, vir muitas vezes à igreja para ouvir a palavra e fortalecer a nossa fé, porque aqui, amados, é que nós nos preparamos. É aqui, amados, que eu e você viemos nos alimentar. Por isso a igreja é o corpo de Cristo, porque quando o corpo está unido, ele está forte. Amém? Então, quando o corpo está forte, as lutas podem vir, que aí eu permaneço. Foi isso que Jesus Cristo, ele fez. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, amados. Jesus Cristo não apenas curou pessoas. Jesus Cristo não apenas libertou pessoas ou operou milagres. Jesus Cristo preparou, enquanto fazia isso, os seus discípulos para o que viria. Amém? Nós vamos ver, amados, Jesus Cristo trabalhando na vida dos discípulos. Nós vamos ver Jesus Cristo curando na frente deles, libertando, operando grandes milagres. Mas ao mesmo tempo Jesus ia preparando eles para quê? Porque Jesus sabia que um dia ele ia subir. Amém? E se os discípulos não estivessem bem preparados, a obra que ele tinha iniciado ia morrer. Então o que ele faz nesse processo de 3 anos? Ele prepara os discípulos para darem continuidade. Presta atenção, amados, num texto só, coloca lá para nós, Mateus 8, 23. Olha o que diz nesse texto. Não é esse. Olha aí, volta ali. Mateus 10, o 10. Volta lá para nós. Olha o que ele diz, ó. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio. Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobo. O que o lobo faz com a ovelha?
devora. O que Jesus estava dizendo? Mas eu estou mandando você para lá. Não é meio estranho isso? Eu estou mandando vocês para a morte. Presta atenção. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, simples como... Próximo. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e nas suas sinagogas. Olha que discurso motivacional. Olha para essa geração agora que vive só a base de motivação, né? Olha o discurso que Jesus está dando. Eu estou mandando vocês para a morte. Eles vão pegar vocês e vão bater, vão prender. Olha que motivação Jesus estava dando. Olha o que ele vai dizer assim, ó: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio. Você está entendendo? Jesus começa dizendo: olha, eu estou mandando vocês para a morte, como ovelha que vai se encontrar com o lobo. Eu estou mandando vocês para serem perseguidos, para serem presos, para serem açoitados, mas não se preocupe. Quando prenderem vocês, nem com o que vocês vão falar vocês precisam se preocupar. Por quê? Porque o Espírito do Pai vai estar com vocês. Amados, eu e você precisamos entender uma coisa: não existe problema grande para Deus. Existe problema grande para mim, existe problema grande para você. Para Deus não existe. Então eu e você precisamos entender uma coisa: se nós estivermos com o Pai, se o Pai estiver com nós, não tem problema diante de nós. O que Jesus estava dizendo é: vocês vão ir, muitos problemas vocês vão ter, mas o Espírito do Pai vai estar com vocês. Até o que falar, não se preocupe, porque até isso Ele vai fazer por vocês. Se Ele ia falar, imagina o resto que Ele iria fazer. Então, amados, eu e você precisamos entender isso nessa noite. Às vezes, amados, nós queremos fugir das lutas. Às vezes o problema está pintando lá em Pelotas e nós já estamos disparando aqui em Canguçu. Às vezes a gente está que nem peru em dezembro, morrendo. O problema nem aconteceu e nós já estamos caindo por terra. A coisa ainda nem concretizou e nós já estamos sofrendo. Amados, às vezes nós deixamos nos levar pela situação que ainda não é nem concreta. Às vezes a gente começa a imaginar na nossa cabeça: ah, mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e não, e se, e aí já vem a ansiedade, e já bate o medo, já bate o desespero, e aí a pessoa já tem que começar a tomar remédio, porque já não consegue mais nem dormir direito, e aí a luta vem, e aí quando vê, a gente criou uma baita tempestade, como diz o ditado, num copo, e aí depois não acontece nada. A gente só sofreu por antecedência. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite, eu quero falar de duas tempestades que Jesus Cristo acalmou. Amém? A primeira tempestade que eu quero falar com você, coloca lá agora sim, Mateus 8, é a tempestade que Jesus estava no barco. Amém? Olha o que o texto diz: Jesus entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. Eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, a tempestade pegando, os discípulos apavorados, e do Jesus dormindo, de boa. Mas os discípulos foram acordar, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos... Tipo, não está nem aí para nós. Nós estamos aqui, jogando água fora, o barco quase indo a pique, e o senhor aí, bem de boa, dormindo como...
Jesus é esse? Né? Às vezes a gente não diz a mesma coisa. Pô, Jesus, eu estou aqui, estou sofrendo, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que eu estou passando na minha vida, e o Senhor não está fazendo nada, está dormindo? Não é assim que às vezes a gente faz? Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Ele disse, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: olha o que eles disseram, quem é este, que até os ventos e o mar, às vezes, amados, o vento e o mar é mais obediente do que eu e você, porque o vento e o mar obedecem quando Jesus manda. Às vezes a gente é meio teimoso, né? Às vezes a gente é um pouquinho cabeça dura, né? Porque às vezes Jesus está mandando a gente fazer e a gente não faz. Porque aqui o mar e o vento ele mandou calmar e calmou. Por que às vezes a gente não é assim também? Mas o que eu quero que você entenda uma coisa, amados. Jesus estava onde? Vamos lá, acorda aí. Dá um cutucãozinho em quem está perto. O povo está dormindo hoje. Dá um... Cutuca aí o povo. Vamos. Diz aí, desperta tu que dorme. Jesus estava onde? No barco. Os discípulos estavam onde? A tempestade cobrindo o barco. Jesus estava dormindo. E os discípulos apavorados. Mas eles não estavam no mesmo barco que Jesus? Por que Jesus estava tão tranquilo e eles estavam tão apavorados? Porque eles estavam olhando pelos olhos naturais. Nós vamos morrer. 4 deles eram pescadores, eles estavam olhando para a situação com os olhos deles. Nós vamos morrer. E Jesus, de boa, dormindo. O que eu e você, amados, precisamos entender é que barco que Jesus está não afunda. Seja dormindo ou acordado, se Jesus estiver no barco, não afunda. O mesmo acontece comigo e com você. Se Jesus Cristo estiver na minha vida ou na sua vida, amados, a nossa vida não afunda. Pode vir tempestade, pode balançar, pode o vento bater, pode vir o que for, mas nós não afunda. Mas para isso Jesus precisa estar na nossa vida. Aqueles discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: o senhor não se importa que nós estamos perecendo aí? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo? Amados, Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe a luta que eu passo, Jesus sabe a tua luta também. Jesus sabe, amados, a tempestade que bate na nossa vida. Ele sabe. O problema, amados, é que às vezes eu e você focamos tanto na tempestade e esquecemos de Jesus. E ainda quando lembramos de Jesus, ainda nós lembramos para quê? Não vai fazer nada. Porque para os discípulos, Jesus não estava fazendo nada. Ele estava dormindo. Às vezes na nossa vida, amados, nós dizemos a mesma coisa: Jesus, tu não está fazendo nada. E Jesus: se eu não estivesse fazendo, tu não sabe onde é que tu estava. Às vezes, amados, a gente olha para o problema que a gente está passando, e às vezes a gente não tem noção que se não fosse Jesus seria muito pior. Algo, amados, que eu e você precisamos entender nessa noite, que a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, amados, quando vem uma luta muito grande, Jesus diz assim: deixa que eu vou dividir aqui. Aqui só consegue carregar 10%, deixa que os outros 90% eu carrego para ele. E é assim que Jesus faz comigo e com você, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe das nossas forças, amém? Então quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe até onde eu e você aguentamos. Então, amados, nós não podemos achar que as coisas estão acontecendo e Jesus não está fazendo nada. Lembra do que o salmista falou, Salmo lá 91, versículo 7, tem aí? Nós conhecemos esse salmo. Tem ou não tem? Senão eu leio aqui. Já botou? Caiam 1000 ao meu, 10.000 à sua direita, e você, olha para quem está perto e diga assim: você não será atingido.
Às vezes, amados, a gente só tem isso aqui decorado, mas não coloca em prática na vida. Às vezes a gente decora o que a Bíblia diz, mas não pratica o que a Bíblia diz. De que adianta, amados, saber o que a palavra está nos dizendo se nós não cremos no que a palavra está dizendo? De que adianta, amados, quando vinha a luta, nós acreditamos que Deus não vai fazer nada, ou que Deus não está fazendo nada, enquanto que a palavra está dizendo, pode estar dando tudo errado ao teu redor, mas em ti não vai acontecer nada. Às vezes, amados, eu e você precisamos ter essa consciência. Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e na hora certa Ele vai fazer todas as coisas. Amém? Então, ó, nessa situação aqui, o que acontece? Jesus estava no barco e deu o milagre. Amém? No primeiro texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo colocou os discípulos no barco, mandou que eles fossem sozinhos para o outro lado, e ele ficou, se despediu da multidão e foi para o monte orar. Interessante, amados, que essa situação, Jesus mandou os discípulos sozinho. Quem é que já se sentiu sozinho? É nesses momentos que Deus está trabalhando. É quando às vezes a gente dá uma olhada assim, cadê os amigos? Cadê os parceiros? Sumiu tudo. É naquele momento, amados, que nós dobramos o joelho, oramos, olhamos, dizendo assim, cadê Deus? Até Deus abandonou. E aí nós nos sentimos sozinhos. E é ali que Deus está trabalhando na nossa vida. É ali, amados, que Deus está forjando a nossa fé. Porque quando eu e você, amados, nos sentimos sozinhos, abandonados, o que nós fazemos? Como que nós reagimos? Porque, amados, às vezes Deus vê o que eu e você estamos passando e se cala, quietinho, ó. Deus fica quietinho só olhando. Porque, amados, eu e você, em algum momento nós vamos ter que colocar a nossa fé em ação. E não é no dia bom que nós vamos colocar a nossa fé em ação. Por quê? Porque no dia bom está tudo bom. Quando é que nós vamos botar a nossa fé em ação verdadeiramente? No dia mau. E às vezes nesse dia é o dia que Deus vai dizer assim, hoje eu não vou falar nada. Hoje eu vou ficar quieto só para ver o que Ele vai fazer. Ah, está passando problema na família, então vamos ver como é que tu vai reagir. Ah, tu está passando por um problema financeiro, vamos ver como é que tu vai reagir. Ah, tu está passando por uma crise espiritual, vamos ver o que tu vai fazer. Ah, tu recebeu uma notícia de uma doença grave, vamos ver o que tu vai fazer. Porque é nesses dias que a nossa fé vai ser provada. Por isso que Jesus, será que Jesus não sabia o que estava por vir? Claro que sabia. Por isso que Jesus mandou eles sozinho. Foi para o monte orar, lá ele estava orando, e aí chega um certo momento que ele resolve ir se encontrar com os discípulos. Mas aí a Bíblia vai nos dizer, amados, coloca lá para nós, versículo 24. Volta lá e coloca para nós, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Por quê? O vento era... O que o vento contrário faz num barco? Faz com que o barco não saia do lugar. Porque eles estão remando para ir e o vento não... Você já se sentiu assim, que você trabalha, luta, ora e parece que não sai do lugar? Aí a gente pensa no quê? Acho que eu vou desistir, não está adiantando mesmo. Acho que eu vou entregar os pontos. Melhor. Eu luto, nada acontece, eu batalho, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada acontece, então o que é que eu vou fazer? Desistir. Amados, desistir sempre é mais fácil. É sempre mais fácil, porque lutar que é difícil. E o problema, amados, é que nem sempre eu e você estamos dispostos a lutar. Às vezes nós queremos experimentar o melhor de Deus, mas quando Deus permite a luta chegar para nos provar, aí nós não queremos lutar.
Aí nós dizemos que queremos viver o melhor de Deus, só não queremos lutar para ter o melhor de Deus. Amados, ninguém vai ser aprovado por Deus sem antes ser provado por Deus. Amém? Os discípulos estavam lá remando, 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 nada acontecia. É hora de desistir, talvez eles pensaram. É hora de jogar a toalha. E aí, amados, nós vamos ver se nós estamos firmados em Cristo ou não. É nesse detalhe, é neste momento, é nesse instante da nossa vida que nós vamos descobrir aonde nós estamos firmados. É nesse momento, amados, que nós vamos realmente entender se Jesus está em primeiro lugar na nossa vida. Porque falar que Deus está em primeiro lugar é uma coisa. Mas é nesse momento, quando nós pensamos em desistir, que nós vamos mostrar quem está em primeiro lugar na nossa vida. Porque, amados, quando nós desistimos, nós dizemos, Deus não está em primeiro lugar. E não me entenda mal, amados. É porque às vezes, amados, é nesse momento que a gente vai descobrir que a gente não tem tanta fé assim. É nesse momento, amados, que às vezes a gente vai descobrir que a nossa fé é enquanto está tudo bem. Mas quando vem algo grande, quando vem algo contrário, aí muitas vezes é a oportunidade para nós virarmos as costas para Deus. Quantas pessoas, amados, depois da pandemia do Covid, nunca mais botaram os pés dentro de uma igreja? Quantas pessoas eu conheço que se afastaram de Deus naquela época e nunca mais voltaram? Talvez você conheça pessoas também. Bastou uma luta grande, virou as costas. Eu e você, amados, precisamos entender que é aí que nós vamos mostrar quem está em primeiro lugar. Amém? A palavra vai seguir dizendo, amados, que Jesus Cristo, ele então vai até os discípulos andando sobre o mar. Mas diga comigo assim, Jesus estava andando sobre a tempestade. Não era sobre o mar, ele estava andando sobre a tempestade. Por quê? Porque tinha uma tempestade pegando no barco, e Jesus vem caminhando por cima. A tempestade não parou para Jesus vir caminhando, bem belo, aproveitando a brisa, não. O vento estava batendo, as ondas estavam batendo, e Jesus vinha caminhando sobre a tempestade. Quem te disse que Jesus não age no meio da tempestade? Age. Quem te disse que Jesus vai esperar o problema passar para se manifestar na tua vida? Te mentiu. Não, ele se manifesta no meio da tempestade só para te mostrar que ele está com você. Amém? Por isso que a palavra ela vai nos dizer que Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. Ele chega até eles, e aí a palavra vai dizer, próximo aí, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram. Se eles já estavam com medo de morrer, agora imagine eles olhando alguém caminhando sobre as águas. E olha o que acontece, eles disseram, é um, e na tradição do povo judeu, se tu vê um fantasma é porque a morte chegou. Então se eles estavam com medo, caíram duro. Por quê? Porque agora quando eles viram, é um fantasma, deu, morremos hoje. Foi bom enquanto durou, beleza, estamos partindo. Vem vindo um fantasma sobre as águas. Porque ninguém esperava que Jesus viesse sobre. Interessante isso, né? Às vezes a gente não espera que Jesus vai vir no meio da luta, mas ele vem no meio da luta. Às vezes a gente não espera que Jesus vai fazer o impossível para chegar até nós, mas ele faz o impossível. O que eu e você precisamos entender é isso. Estava acontecendo uma tempestade e Jesus estava lá. Ele vai, eles gritam, tomados de medo, gritaram. Amados, quantas vezes eu e você paramos por causa do medo? Quantas vezes, amados, o medo nos paralisou? Quantas vezes o medo nos tirou da presença de Deus? Quantas vezes, amados, o medo nos tirou do foco que é buscar a Cristo?
Por quê? Porque eu estou com medo do que vai acontecer. Porque eu estou com medo do que está acontecendo. E aí, amados, o medo muitas vezes ele está ditando a nossa vida. Não viva, amados, pelo medo, porque o medo ele é uma emoção, amém? Não viva de emoções, não viva de momentos, viva pela fé. Isso é o que Jesus nos ensina. Nós temos que andar por fé, nós temos que viver por fé, não por um momento, não por um sentimento. Eles gritaram porque estavam com medo, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham. Ele diz: coragem. Sabe o que Deus disse para Josué? Coloca para nós lá Josué capítulo 1, versículo 9. Quando Josué foi assumir a liderança do povo no lugar de Moisés, ele disse: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você. Ele disse assim: cara, tu vai enfrentar muitas lutas, tu vai enfrentar muitas batalhas, muitas vezes o inimigo vai ser maior do que tu. Não te preocupa, só seja forte e corajoso. O resto quem faz é Deus. Ponto. Amados, às vezes só o que está precisando na minha vida e na sua vida é nós ter coragem para permanecer. É só nós ter coragem, amados, para confiar em Deus. Porque às vezes nos falta coragem. Às vezes o medo nos domina, tira a coragem e nós viramos as costas para o Senhor. Aonde nós deveríamos permanecer na presença do Senhor. Volta lá. Olha o que o texto vai seguir dizendo. Não. Aí. Não, vai para frente. Agora já nem sei mais que versículo está. Tratando, vai. Vamos lá, gente. Vamos. Mais um. Isso. Devagarzinho a gente chega lá. Mais um. Isso. Então Pedro disse: se é o Senhor. Olha a ousadia de Pedro. Se é o Senhor que está aí, e não é um fantasma, mande que eu vá até aí andando sobre? Não, sobre a tempestade. Pedro pediu para acalmar a tempestade? Não. Pedro foi ousado, aqui ele foi ousado. Ele disse: manda que eu vá caminhando sobre a tempestade. Se o Senhor está caminhando sobre a tempestade, então eu também. Olha que Pedro aqui foi ousado, né? Se Jesus está caminhando sobre a tempestade e eu estiver com Jesus, eu também posso. Eu não preciso esperar a tempestade passar para mim pisar na água. Não, eu vou pisar na água com tempestade e tudo. O que Jesus disse? Próximo. Jesus disse: venha, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi. Imagina ele descendo, botando o pezão, a onda batendo e pum, firmou. E vai o outro e firmou. E ele vai andando. E aí ele pensando: uau. Caminhando. E as ondas batendo, o vento batendo. E Pedrão: estou andando. Amados, eu e você precisamos aprender a andar no sobrenatural. O detalhe é que Pedro estava andando sobre uma tempestade. Por quê? Porque ele viu Jesus andar sobre uma tempestade. Então ele disse: se Jesus pode, eu também posso. Pedro poderia ter chegado até Jesus sem afundar? Claro que poderia. Era só ter continuado olhando para Jesus. Só que aí a Bíblia vai nos dizer no próximo versículo, reparando, prestando atenção, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem uma criança lá no fundo chorando, tem o outro lá que foi pegar água. Às vezes, amados, a gente se distrai com qualquer coisa dentro da igreja. Às vezes tu perde o fio da meada, como se diz, de uma palavra, porque o fulano foi no banheiro. Quem é? Uma criança chorou. Opa. A gente fica se distraindo por qualquer
Na vida, amados, o inimigo não precisa fazer muita coisa para nos derrubar, basta nos distrair. O que aconteceu com Pedro? Ele só se diz. Ele estava caminhando de boa, tempestade batendo, vento batendo, dali um pouco ele... começou a prestar atenção no que não devia. E quando ele presta atenção, amados, no que não deve, quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece com ele? Ele vai começar a perceber, mas eu estou andando e o vento está forte. Eu estou andando e as ondas estão batendo. E agora eu estou me dando de conta que eu estou no meio de uma... E aí o que aconteceu com Pedrão? Fundou. Foi só tirar os olhos de Jesus. Foi só reparar para o lado. E o Pedrão, fundo. Você acha que o inimigo precisa fazer muita coisa na minha vida e na sua vida para nos derrubar? Não. É só ele nos distrair. É só, amados, ele nos tirar do foco. Amados, quem é que já estava preparado para vir para a igreja, aconteceu um imprevisto e não pôde vir? Já aconteceu com alguém, hein? Aí você não veio. Ai, pastor, bem naquela hora me deu uma dor de barriga. Oh. Uma vez me deu uma virose, na hora de vir para a igreja eu ia pregar. Aí eu disse, bora, vamos lá. Imagina a cena, eu sentado no vaso com um balde na frente. Assim que eu estava. Já fazia 1 hora que eu estava assim. Já não tinha mais, eu acho que o que botar para fora. Eu vim, me sentei no fundo, virado num papel branco. As pessoas olham para mim, o senhor está bem? Não. Estou ótimo. Estou... Ficava sentado porque não aguentava ficar em pé. Aquilo parecia que estava dando um revertério, assim, umas coisas, meu Deus do céu. Naquela época não tinha banheiro aqui dentro. Hoje tem. A hora que termina o louvor que o pastor me chama, nessa época eu era auxiliar nessa igreja. Eu saí caminhando lá e vim fazendo a volta e vim por esse lado aqui assim. E a minha oração era, Deus, me ajuda. Me ajuda porque a coisa está feia. Me ajuda porque se o Senhor não estiver comigo lá em cima, eu não vou aguentar. Eu vou ter que ir para o banheiro. Eu tinha motivo para ficar em casa ou não? Todos. Eu tinha motivo para entrar em contato com o pastor, dizer assim, pastor, não dá, eu estou aqui num verdadeiro piriri, a coisa pegou por cima, por baixo, não tem, estou entregue. Não tem nem como eu pensar em subir em cima do altar para pregar. Mas naquele dia, amados, ia ser a primeira vez que meu pai e minha mãe iam vir na igreja e me ver pregar. Depois de anos convidando. Hoje a minha mãe está aqui batizada. Meu pai aceitou Jesus antes de falecer. Mas naquele dia ia ser o primeiro dia que eles iam vir nessa igreja. Era a primeira vez que eles iam ver o filho dele pregando. E eu disse, Satanás, tu não vai me roubar isso não. Porque eu tenho orado pela minha casa, eu tenho orado pela minha família, tu não vai me impedir. Mas eu posso ficar me segurando a todo tempo, mas eu vou pregar. Quando eu vim caminhando aqui, eu disse, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que não seja eu em cima daquele altar, mas que seja o Senhor. Amados, quando eu subi para cima, eu peguei o microfone, acionei o modo giraia. Eu só parei aqui assim, disse assim, vamos orar, igreja. E eu me escorei aqui assim, que eu não tinha força. E eu comecei a orar. Quando eu terminei aquela oração, parecia que eu não tinha nada. Amados, pensa num culto. Quantas vezes, amados, o inimigo só está nos distraindo
Quantas vezes o inimigo só está fazendo o mesmo que fez com Pedro, só distraiu. Pedro, presta atenção no vento. Pedro, olha as ondas. Pedro, te liga, tu está no meio da água. Muitas vezes, amados, é só o que o inimigo vai fazer na minha vida, na sua vida. Esse dia o irmão me disse, pastor, estava saindo de casa, fundiu o motor da moto. Larga a moto e vem a pé. Simples. Deus deu perna, né? Às vezes, amados, a gente precisa entender o que o inimigo está fazendo na nossa vida. Essas estratégias, amados, que o inimigo usa, está tirando muita gente da presença de Deus. Essas atitudes, essas distrações que o inimigo usa, amados, está tirando muita bênção que Deus tinha para a tua vida. Porque a bênção que Deus tinha para te dar naquele dia que você faltou o culto por causa de um imprevisto, aquela bênção você perdeu. Foi. Só no outro culto você vai ter outra bênção, mas aquela que você ia receber naquele dia, aquela você perdeu. Aí o inimigo começa um dia a dar um imprevisto, num dia chega uma visita. Amados, vou dizer uma coisa para vocês, desde que eu me converti, eu nunca fiquei em casa por causa de visita, nunca fiquei em casa. Quando chegava a visita lá, eu vou te visitar tal dia, hoje eu tenho compromisso. Quer vir? Até tal horário eu te recebo. Mas é que eu queria jantar contigo, então vem depois, vamos junto para o culto, depois vamos lá para casa e eu faço uma boia para ti. Pois é, mas é que aí vai ficar muito tarde, então marcamos outro dia. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, quem é que é prioridade na minha vida? Mas é nesses detalhes que a gente mostra quem é prioridade. Nossa, hoje é o último dia dos comícios, vou lá ver o que os candidatos vão falar. Vão falar um monte de coisa, cumprir nem 10%, quem dirá 1%. Ainda se não vão meter a mãozinha. O que eu quero que você entenda? É só uma distração. Pastor, hoje está muito frio. Hoje está chovendo. Que calorão está hoje. Mas não dá para ir para a igreja. E tudo vira desculpa. E é nessas desculpas, amados, que que Satanás tem afundado muitas vidas que estavam caminhando sobre as tempestades. Porque eu e você fomos chamados para caminhar sobre tempestades. Jesus Cristo não nos disse que nós teríamos vida fácil. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, vocês vão caminhar sobre as tempestades se for preciso. Amém? O problema, amados, é que muitas vezes a gente só está se distraindo, e aí quanto mais a gente se distrai, mais a gente afunda. A um ponto, amados, que nós vamos nos afogar, vamos nos enfraquecer. E aí, amados, tudo que o inimigo quer é isso. Afundou, é dele. Entenda isso. Ele gritou, salva-me. Agora pode agilizar que é fácil. Prontamente Jesus estendeu a mão e segurou. Amados, Jesus estava onde? Com ele. Jesus está onde? Está com você. A pergunta é, mas e eu, você, nós estamos com Jesus? Porque quando ele gritou, Jesus segurou ele, levantou ele e ainda disse, homem de pequena, por que você duvidou? Eu acho que esse problema aqui não vai dar certo. Não, Lari, isso aí não vai acontecer. Não, esse problema é grande demais, sabia? Às vezes a gente começa a pensar assim. A palavra vai dizer que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é. Aí olha o que ele vai seguir dizendo, 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, o mar calmou, houve paz, houve bonança, mas presta agora atenção no último detalhe aqui para nós encerrar. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Filho. Só depois da tempestade que eles adoraram. Bando de frouxo, né? Bando de frouxo. Porque eles já tinham visto Jesus acalmar uma tempestade. Eles já tinham visto milagres acontecer. Mas é que antes Jesus estava no barco, mas estavam com medo também.
Agora Jesus não está no barco, então agora nós vamos morrer. Por que eles não começaram a adorar no barco? Por que eles não começaram a glorificar o nome de Deus no meio da tempestade? E Deus teria dado o milagre. Esperar, amados, as coisas darem certo para depois nós dizer assim: olha, se Deus fizer tal coisa na minha vida, aí eu me firmo na igreja. É esperar o milagre acontecer para ver se eu vou me firmar em Deus. Não, se Deus fizer tal coisa na minha vida, aí eu me rendo. Aí eu vou, docinho. Isso não é fé. Isso é conveniência. Se Deus me faz, eu vou. Se Deus não faz, eu não vou. Eu só faço se Deus me der algo primeiro. Pega essa. Só doeu, né? Às vezes, amados, a gente está dizendo que tem fé. Mas a nossa fé é assim: Deus faz aí, eu vou ficar esperando ver o que tu vai fazer. Dependendo do que tu fizer, eu me rendo. Dependendo do que tu fizer, eu faço. Amados, por que eles não adoraram antes? Por que quando começou a tempestade, eles não levantaram as mãos para os céus e não começaram a adorar a Deus? Por que quando começou o vento a bater, eles não começaram a glorificar o nome de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor já fez, faz de novo. O Senhor já acalmou uma tempestade, Jesus Cristo faz tudo no teu nome, então agora faz de novo. Não, o que aconteceu? Eles tiveram medo. Eles já tinham passado por aquilo e não aprenderam nada. Vem a segunda tempestade e eles ficam com medo e acham que vão morrer. Depois que Jesus apareceu, depois que Jesus calmou tudo, aí o que eles fizeram? Agora vamos adorar. Porque agora Jesus já resolveu tudo. Agora eu posso adorar. Amados, a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em... Ele não está esperando que a coisa melhore para mim, para você começar a adorar. Pastor, lá em casa a coisa desandou. Então adora o Senhor. Mas é que eu queria primeiro esperar Ele resolver. Eu recebi um diagnóstico de um câncer. Depois que Jesus me curar, aí eu vou adorar Ele. Gente, tem que converter. Pega essa última lição, amados. Não espera as coisas acontecer para você fazer alguma coisa. Faça as coisas acontecerem. Porque muitas vezes Deus só está dizendo assim, ora que eu faço. Vai, me pede. E a gente fica esperando. E Deus está dizendo assim, vai, me busca, me adora. Glorifica o meu nome no meio da luta. Eu vou esperar a luta passar para depois eu fazer. Aprenda uma coisa nessa noite, amados. É no meio da tempestade que Deus vai agir na tua vida. É quando você olhar tudo ao teu redor e você dizer assim: meu Deus do céu, a coisa está feia. Está dando tudo errado. Agora, Senhor, glorificado seja o teu nome. Porque eu estou passando por um monte de luta, mas a vitória que eu vou ter vai ser grande, porque eu vou começar a glorificar o teu nome, eu vou começar a determinar que essas lutas vão cair por terra, eu vou começar a determinar que o inimigo vai bater em retirada, eu vou começar a determinar que o Senhor vai entrar na minha casa, que o Senhor vai tocar na minha família, eu vou começar a determinar e as coisas vão começar a acontecer, eu vou começar a glorificar o teu nome e a tua glória vai começar a se manifestar, e aí as coisas vão acontecer, porque eu vou adorar em meio à luta. Amém? Começa a adorar no meio da luta, começa a adorar no meio da provação, não espera Deus fazer tudo. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor. Para de ficar esperando o primeiro problema desaparecer. Não. O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha de Deus, é aquele que adora o Senhor em todo tempo e em todo momento. Você quer viver milagre? Adore o Senhor. Você quer vencer as lutas? Adore o Senhor. Você quer vencer as tempestades?
É pessoal, é familiar, é espiritual, é financeiro, não interessa, você quer vencer, começa a glorificar o nome do Senhor. Ai, que eu estou triste, eu estou sem ânimo para orar, eu estou abalado, então eu vou esperar Deus fazer tudo, aí depois eu penso se eu vou adorar Ele. Amados, isso é derrota, isso é o crente peru. Morre de véspera. Nem? Lembra, em dezembro, se alguém quiser me dar um peru, deixa Deus te usar. Nem? Te coloca em pé, amados. Jesus acalmou quantas tempestades? Uma ele estava, outra ele não, e as duas ele acalmou. O que Jesus estava mostrando para os discípulos? Tem situações, amados, que eu vou estar com vocês, mas vou ver o que vocês vão fazer. E tem situações que eu não vou estar com você, mas eu vou continuar vendo o que você vai fazer. Mas independente da situação, eu vou estar com você. Amados, começa a entender isso. Começa a colocar isso em prática na tua vida. Qual é a luta, qual é o problema, qual é a tempestade que hoje você está vivendo? Para de falar em tempestade. Começa a glorificar o nome do Senhor. Para de ficar chorando por causa de problema. Começa a chorar de adoração. Começa a glorificar o nome de Deus na tua vida. Começa a agradecer por aquilo que Deus está fazendo e já começa a glorificar o nome de Deus por aquilo que Ele ainda não fez, mas que vai fazer. É quando você não enxerga nada acontecendo, mas você diz assim, mas está acontecendo. É quando você não enxerga solução, mas você diz assim, mas em nome de Jesus já está solucionado. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor. E começa a glorificar o nome de Deus neste lugar. Independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está enfrentando. Começa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mesmo na tempestade, você pode dizer, Senhor, hoje eu estou passando por uma tempestade. Hoje, Senhor, uma tempestade bateu lá na minha vida. Hoje uma tempestade bateu na minha casa. Hoje se levantou, Deus, uma tempestade na minha família. Mas eu estou aqui nessa noite para glorificar o Teu nome. Eu estou aqui para exaltar o Teu nome, porque eu tenho certeza que essa tempestade não é nada diante do Senhor. Começa, igreja, a glorificar o nome de Deus diante da luta que você está passando. Começa a crer, começa a liberar palavras proféticas na tua vida. E você vai ver Deus abrir os céus, mover céus e terra se for preciso, e grandes coisas vão acontecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, escuta a oração dos teus filhos, escuta, meu Deus, o clamor dos teus filhos nessa noite, e vem manifestar neste lugar o teu reino, a tua glória, a tua graça, a tua unção e o teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca, Pai, neste lugar. Toca, Deus, em cada coração. E vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, renovar a fé, renovar a unção, renovar o poder, renovar, Senhor, a tua glória neste lugar, Senhor, na vida dos teus filhos, porque a tua palavra nos diz, agindo Deus, quem impedirá? E é no meio da tempestade que o Senhor vai se manifestar, a tua glória vai se manifestar, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus Cristo, amém.